CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Bom dia! Hoje é sábado, 29 de abril de 2023 e está no ar o seu programa CBN Agro Maceió. Um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias e essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. CBN Agro Maceió, um oferecimento de Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Vá lá, faça o seu test drive. E a nossa conversa de hoje vai ser com o engenheiro agrônomo, com doutorado em fitotecnia, especialista em mandioca e soja da Embrapa Tabuleiros Costeiros, com sede aqui em Alagoas, o Antônio Santiago. E a gente vai conversar sobre diversificação de culturas aqui em Alagoas. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também no site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro Maceió, todo sábado, das 9 às 10 da manhã. CBN Agro. Você, inclusive, pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E como eu mencionei na abertura do programa, a nossa conversa de hoje vai ser com um engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia, especialista em mandioca e soja. Ele que é da Embrapa Tabuleiros Costeiros, aqui com sede em Alagoas, o Antônio Santiago. E a conversa de hoje vai ser sobre diversificação de culturas aqui no estado de Alagoas. Bom dia, Antônio, tudo bom? Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes. Prazer todo nosso, Antônio. Vamos lá, diversificação de culturas. Como todo mundo sabe, Alagoas, quando se falava em Alagoas, se pensava imaginava cana. O que é que Alagoas produz? Cana. E esse cenário tem se modificado cada vez mais. E hoje nós temos, são várias culturas aqui. Quais são as principais que chegaram, a cana está saindo e elas estão tomando conta aqui, o Antônio? De fato, nós estamos vendo nos últimos anos uma redução da área plantada da cana-de-açúcar, por diversos fatores, né? Alguns fatores econômicos, outros fatores relacionados muito à própria terra. Nós já chegamos a ter praticamente 700 mil hectares só de cana, em áreas que hoje não é mais viável. A exemplo de áreas bastante acidentadas, a topografia não própria para isso. Há uma tendência, ou uma realidade também do plantio mecanizado, da colheita mecanizada. Isso tudo, então, diminui a área plantada, mas não perde muito em termos de produção, porque várias tecnologias são adotadas. Mas aí nós temos alguns vazios que isso precisam ser ocupados. Até porque nosso estado de Alagoas é um estado ainda importador de alimentos. Então, por isso que eu defendo muito a questão da diversificação dessas atividades. Nós temos, você me perguntou, por exemplo, com o que está sendo? Culturas alimentícias. Não vou falar do eucalipto, que o eucalipto já foi tema de um assunto aqui, de um convidado seu, e hoje tem no mínimo 20 mil hectares, que tem um destino próprio. Mas nós temos questão de grãos, por exemplo. Hoje nós importamos ainda praticamente todo o milho que é consumido, tanto in natura, ou milho para o nosso São João, que daqui a pouco está batendo aí a porta, como também para alimentação animal.
Então é um trabalho muito grande para a gente ver se incentiva produtores a ficar nessa área aí. E nós estamos conseguindo alguns resultados positivos. Basta a gente ver os institutos, o IBGE, Conab, que está havendo um aumento de produtividade na cultura do milho. Até 5, 6 anos atrás, praticamente ontem, nossa produtividade era 600, 700 quilos por hectare, quando a média nacional já está na faixa de 3, 4 mil quilos por hectare. Hoje nós já estamos com 2 mil e pouco, então um avanço. Isso aí graças ao quê? A tecnologias que estão sendo utilizadas, aos materiais mais indicados para a região. Agora, Antônio, também já atrapalhando aí você no seu pensamento, o milho tem uma vantagem da cana porque você pode colher, se eu não me engano, 2 safras ou 3, né, ao invés de uma só de cana. Se você tiver condições de irrigar, porque nós temos uma diferença aqui que é a safrinha. Nós não temos essa condição ainda de fazer uma safrinha, como no Centro-Sul se faz. O que acontece no Rio Grande do Sul ou no Centro-Sul? Você consegue 2 safras de culturas distintas, por exemplo, soja, milho, né? Aqui nós não conseguimos ainda, mas nós podemos conseguir desde que seja irrigado. Aí sim, com a irrigação você consegue 2 safras de milho. Agora, é uma cultura que requer muito mais atenção nos 4, 5 meses que está em campo do que a cana-de-açúcar. A gente costuma brincar, falar no nosso meio, e você também, pela sua formação, é da área agrícola também, inicialmente, que a cana aguenta desaforo, o milho não. O milho, se você não fizer uma adubação, se você não fizer um trato cultural, exemplo de um controle de algumas pragas, doenças, você tem uma frustração. Então é uma cultura mais intensa, exemplo da soja também, que talvez muitos não saibam, mas nós já estamos tendo uma área não expressiva em termos de tamanho comparativo, mas já com alguma produção. Hoje nós já temos quase 5 mil hectares de soja aqui no estado de Alagoas. Dá trabalho plantar soja? O escoar a soja aqui é fácil? Dá trabalho, mas o escoamento é muito fácil. Nós temos o porto, nós temos uma diferenciação positiva por causa do porto, mas os produtores, 5, 6 produtores que existem aqui, eles não conseguem nem exportar, porque o mercado, se não interno, basta nós falarmos que grande parte da alimentação animal tem como farelo de soja um dos seus componentes na ração. Nós temos a bacia leiteira nossa aqui, o pessoal de gado de corte também utiliza muito na sua alimentação, mas nós temos uma região produtora a 100 e poucos quilômetros aqui, que é a maior produtora de ovos. A região aqui de Pernambuco, vizinha, São Bento do Una, que é um consumidor de soja e de milho. Então nós estamos com um mercado interno muito favorável. Então, para quem está ouvindo a gente, plantador de cana, está naquela, rapaz, olha, a gente fica nessa expectativa, depende muito de tempo, às vezes o preço está lá em cima, às vezes o preço está lá embaixo, né? E a cana não tem como você segurar, não tem como você estocar como a soja. O que é que você indica? Pode-se plantar cana com soja, fazer uma consociação, ou tem que ser um ou outro? Pode fazer a consociação. Eu não diria a consociação, mas em área de renovação, quem tem condições de irrigar a cana perfeitamente, é uma parceria, uma dobradinha bastante interessante. E nós já temos um grupo aqui em Alagoas que já está implantando, já vai para o 3º ano, em parte de sua área de renovação, ele está cultivando soja. Agora, só que eles mesmos não estão produzindo, eles fizeram uma parceria com um empresário da produção de soja, que tem know-how, que tem experiência. Ele pega seus maquinários, que são caros, traz da Bahia e utiliza essa área de renovação. Qual é a vantagem para o empresário da soja? Ele está ganhando ali, ele está com uma terra com um preço bastante acessível. Qual é a vantagem para o produtor de cana-de-açúcar?
ele vai ter um rendimento extra em 3, 4 meses. Ele vai ter uma terra mais adubada, porque a soja exige uma adubação, principalmente em fósforo e potássio, alta. Você pode me perguntar, e nitrogênio não? Não, porque nitrogênio já tem uma tecnologia comprovada através dos inoculantes, né, que foi, que você me permita, foi uma indicação inicial, um trabalho muito forte da Embrapa Soja, que identificou algumas bactérias que conseguem fixar o nitrogênio do ar para a soja. E ela, através do processo, ela deixa a terra mais rica em nitrogênio. Então é uma vantagem também para o empresário do setor sucroenergético. Cuidados com a soja, né? Pragas. É complicado a praga aqui, né? Por ser, e principalmente agora nesse período que está chovendo muito, nesse fenômeno Laninha que a gente está vivendo, é complicado para a praga, o solo alagoano? Não diferente dos outros. O produtor de soja ele tem que estar e ele fica muito atento durante todo o ciclo da cultura. Existem algumas lagartas que são desfolhadoras, né? Então ele tem que ter esse acompanhamento. E a Embrapa, com os parceiros locais, vem já há 5, 6 anos fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de monitoramento, justamente para dar subsídio aos empresários da soja. Tem algumas doenças, tanto que hoje, numa parceria da nossa agência de defesa com o Ministério da Agricultura, os produtores e a Embrapa, e a nossa comissão de grãos, nós temos uma comissão de grãos aqui no estado de Alagoas, onde foi estabelecido um vazio sanitário, justamente para evitar a incidência de uma doença, que é a ferrugem, que não cause danos aos produtores. Então, determinada época do ano, é proibido, por conta de decreto, o plantio de soja. Esse nosso vazio foi de janeiro até agora abril, né? Foi agora de janeiro a abril. Foi, na verdade, salvo engano, 1º de dezembro até dia 31 de março. Ok? Então, nesse período, o produtor é proibido plantar soja, cultivar soja. Não pode ter soja aí. Bem, o senhor mencionou, né? Então vamos lá. Não é legal plantar junto cana com soja, mas pode fazer a alternativa. E milho, né? Já que a gente já falou também do milho, eu posso plantar junto com a cana? Ou o milho, por ser com 3 meses, você já colhe, planta primeiro o milho, aduba e já depois planta a cana? Pode também, mas aí o produtor já tem que ter uma certa atenção. Por quê? Nós não sugerimos muito essa rotação ou essa sucessão de culturas com a mesma espécie. A cana-de-açúcar é uma gramínea e o milho é uma gramínea, como o sorgo também é uma gramínea. Então, o que a gente sugere? O que é melhor? A gente fazer uma inversão. Então, nós temos cana, vamos plantar soja, vamos plantar feijão, ou feijão fazelos, que é o nosso feijão de arranque, ou feijão calpique, que é o de arranque, né? Então a gente tem essa orientação, essa preocupação da gente não ficar com culturas no mesmo grupo. Na área da gramínea. Era isso também que eu ia te perguntar. No final da década de 80, né, metade da década de 80 final, também houve um incentivo justamente de cana com feijão. Pegou isso aqui no estado ou deu uma segurada? Deu uma segurada, infelizmente. Apesar que nós temos algumas prefeituras que aproveitam ainda nas áreas de renovação plantio com feijão. E tem um programa que eu gosto muito, começou lá com a usina a Seresta, né, com o nosso amigo Cariolando, que era o programa Barriga Cheia. Então, o que eles faziam? E hoje está em outras usinas, em outros municípios. O que eles faziam? Em área de renovação, eles cediam essa área, preparavam, e entrou um outro terceiro parceiro aí, que são algumas prefeituras, preparam a área, fornecem semente, ou através da Secretaria da Agricultura, ou da Secretaria Municipal, e eles cultivam ali. Qual é a vantagem para o produtor? Ele tem aquele feijão verde que ele pode comercializar o excedente, né, e consumir. Pode incorporar a folhagem do feijão no solo e que é rico em
para adubação? Que é muito bom. Ele melhora a fertilidade do solo, ele melhora algumas propriedades físicas do solo, né? Aumenta ao longo do tempo a questão de matéria orgânica. Então isso é importantíssimo também, essa incorporação. E por que não deu certo, Antônio, né? Já que você vivenciou essa área aí, esse período? É muita questão cultural nossa aqui, né? Nem todos empresários do setor que cedem a área para esse programa. É a mesma coisa a questão do sorgo. O sorgo, para a nossa região menos favorecida em termos de precipitação ou de distribuição de água, o sorgo seria uma ótima opção. Seria não, é uma ótima opção. Mas a gente não consegue aumentar significativamente o número dessa área. Por quê? O agricultor, aí já é um problema mais do agricultor. Ele gosta muito do milho, porque ele vai utilizar o milho no São João, nas festas juninas, ele não vê que aquilo ali é muito mais, essa cultura é muito mais tolerante a problema de escassez de água, ou déficit hídrico, e que poderia servir para a alimentação animal, muito semelhante ao do milho. Agora, não poderia ser feito um trabalho com os técnicos da Emater, os técnicos do Estado, dos municípios, né, das secretarias de agricultura dos municípios? Olha, vamos plantar sorgo porque o sorgo vai para o animal, é uma cultura que não exige tanto atenção e você ainda planta um pedacinho lá da sua terra para ter o milhozinho para o São João. Nas áreas mais favorecidas, poderia, nas de baixadas, várzeas, poderia ser o milho. Isso já foi tentado na década de 80, de 90. Tanto que a antiga empresa de pesquisa do Estado, que infelizmente foi extinta, teve um trabalho de melhoramento de sorgo, juntamente com nossa co-irmã, o IPA de Pernambuco. E hoje nós temos um material, que é SF, muito produtivo, que até hoje é utilizado. Mas não há um interesse ainda grande. Precisa, de fato, os órgãos mais de assistência técnica se debruçar nesse tema aí para incentivar, a começar, inclusive, nas escolas, né? No ginásio. Ginásio é coisa do meu tempo, é coisa antiga, né? Mas nas escolas mais fundamentais, no ensino fundamental. A gente não pode fazer um cuscuzinho do sorgo, não? Você sabe que tem muitos técnicos que trabalham, o IPA é forte nisso, a empresa que eu trabalho também, nós temos uma unidade que é milho e sorgo, que eles trabalham muito nessa dinâmica do aproveitamento do sorgo para produtos de alimentação humana, né? Isso é importante. Bem, já falamos de milho, já falamos da soja, do sorgo, né? E do feijão para plantar junto com a cana, para aquele produtor ainda não, eu gosto da cana, minha família está enraizada, cresceu com a cana, eu não quero deixar a cana. O que é que eu posso plantar mais junto com a cana? Posso plantar uma hortinha também para começar a entrar com melancia, né? Essa parte de fruta, rasteira, melão e coentro, cebolinha? Marco, é interessante sua colocação. Porque eu gostaria de deixar claro que não há uma preocupação nossa em substituir a cana pelo simples fato de substituir. A questão da diversificação é você diminuir o máximo o risco do produtor, principalmente o pequeno e médio produtor. Veja bem, se eu tenho só cana na minha área, eu tenho 50, 100 hectares ou tarefas, e o preço de cana, por qualquer um dos motivos, despenca, oscila, e isso é comum em qualquer atividade, esse pequeno vai ter muito mais dificuldade. Se eu na minha pequena área, eu tenho lá X% de hortaliça, nós temos um plantio de macaxeira, que é a nossa mandioca, que mandioca hoje está em alta. O preço é de 800 a R$1.000 a tonelada. E um hectare eu tiro quantas toneladas de mandioca, macaxeira? A média do estado é baixa, 12 toneladas, que é muito perto da média brasileira. Mas nas regiões mais produtoras, no nosso semiárido, nós tiramos, sem dúvida, de 15 a 16 toneladas por hectare. Sim, mas bota aí na baixa, dá o quê? Quase R$10.000. No mínimo R$10.000, que
Possivelmente, no preço hoje de cana-de-açúcar, a mandioca é mais competitiva. Nos preços de hoje. Pode ser que amanhã. E isso são vários fatores, nós já até discutimos aqui mesmo com você e com seus ouvintes, a importância e o porquê desse aumento da área de mandioca. Mas a macaxeira também está com preço aquecido, muito importante. Só ainda falando da questão da diversificação. Nós tínhamos na região fumageira, na década de 80, final da década de 70, de 80, o produto principal lá da região de Arapiraca, que era conhecido como nossa região fumageira, era, logicamente, o fumo. Nós tivemos problemas de qualidade, problema de mercado, de exportação. O que aconteceu? Um caos naquela região. Foi buscando o quê? Alternativas para a gente diversificar aquela atividade. E, felizmente, se encontrou a questão da horticultura. Então, hoje nós somos quase autossuficientes em alface, algumas folhosas, como alface, couve, as condimentais, coentro, cebolinha. Mas, se você me falar, mas esse é um caso de sucesso. Mas nós somos autossuficientes ainda em hortaliças? Não. Nem em hortaliças e muitas outras. Basta eu te dizer que hoje nós importamos ainda quase 50% da nossa batata doce consumida pela Ceasa e quase 90% de abóbora. Eu estou dando 2 exemplos assim de culturas que não são culturas tão trabalhosas, a exemplo da cenoura ou do tomate. E aí o que nós estaríamos fazendo? Diversificando nossas atividades. Por que eu vou plantar só macaxeira, ou só mandioca, ou só cana-de-açúcar, onde podem ter outros mercados tão mais economicamente competitivos do que esse que nós temos? Por que a gente não se destaca também na batata doce, como você mencionou, né, que tem suas variedades aí, tem a ouro, tem a branca, tem a roxinha e também né, a princesa e também no inhame, que o inhame está com preço lá em cima. Não sei por que o valor do inhame está tão a preço de ouro. Você falou no inhame, me chamou a atenção. Alguns anos atrás, a gente via perfeitamente que o preço do inhame, quando a Ceasa ainda era aqui embaixo, ela acompanhava um tempo, era um preço, vamos supor, X. E esse inhame era um inhame que vinha da Viçosa, né, mais especificamente lá do Anel, vinha lá de Champreta e tal. Mas, noutra época, 4, 5 meses, era um inhame mais caro, que vinha da Paraíba. Hoje em dia, praticamente, a gente não vê isso. O preço do inhame não oscila muito, é sempre caro e muito pouco daqui de Alagoas. Aqui nós tivemos alguns pontos negativos que contribuíram para a redução dessa área, que alguns problemas de doença, vamos chamar assim, tecnicamente seriam sanitários, mas problemas de doença, né? Nematóides e outros. Mas que se for feito um programa de Estado, com certeza a gente diminui muito isso aí. Nosso produtor não é inferior a nenhum produtor do mundo. Você pode até falar, não, e o pessoal do São Paulo, ou do Triângulo Mineiro, ou de qualquer... Não somos. O que muitas vezes falta é condições, é uma assistência técnica mais contínua, mais precisa. Eu fui informado que muito em breve nós teremos concurso para a nossa EMATER e com certeza esses índices vão ser bastante elevados, porque nós vamos ter, com uma assistência contínua, nós vamos ter resultados na ponta do lápis e que vai trazer benefício para o Estado como um todo. Bem, Antônio, eu peço uma pausa em nossa conversa, porque a gente vem com o repórter CBN e depois a gente retorna, tá? Vamos falar de mais de diversificação de culturas aqui no estado de Alagoas. Eu estou conversando justamente com o engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia, especialista em mandioca e soja da Embrapa Tabuleiros Costeiros, aqui de Alagoas, o Antônio Santiago, tá certo? Então, fica sintonizado, a gente vai ao repórter CBN e daqui a pouquinho a gente retorna, porque a gente vai explorar também as outras culturas que estão sendo utilizadas aqui no estado de Alagoas.
CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5, até às 10 da manhã tem o programa CBN Agro Maceió. CBN Agro Maceió tem um oferecimento de Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Vá lá, faça o seu test drive, tá bom? Retornando à conversa, aqui com o engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia, especialista em mandioca e soja da Embrapa Tabuleiros Costeiros, com sede aqui em Alagoas, o Antônio Santiago, e a gente está conversando sobre diversificação de culturas aqui no estado de Alagoas. A gente já falou sobre a soja, já falou sobre o milho, o sorgo e também sobre as hortaliças, né, na região ali do Agreste, que tem se destacado. Agora a gente pode falar também, né, Antônio, sobre arroz. Muita gente pensa que o estado de Alagoas não produz arroz. Como é que está essa diversificação de cultura também aqui para o arroz no estado de Alagoas, Antônio? O nosso arroz, ele tem uma particularidade que é arroz irrigado. Diferente de algum tipo de arroz para o cultivo, por exemplo, em Goiás, que é arroz de sequeiro. O nosso aqui leva essa vantagem. Para quem não sabe, qual a diferença, né? O arroz irrigado para o arroz de sequeiro? Ou seja, irrigado já sabe, é com água. E o sequeiro? É seco, não vê água? Ele só vê água quando Deus manda, né? É um cultivo que ele não é dependente de água praticamente o ciclo todo. Já o arroz nosso irrigado, você já no transplantio da muda, já é dentro da água praticamente, tanto que a gente fala que é o único vegetal, que não é o único, mas nessa parte mais comestível, explorando, é o único vegetal que aguenta ficar em solo encharcado por muito tempo. Então o ideal seria uma várzea para plantar esse arroz? Justamente a várzea. Tanto que nossa região produtora de arroz é nas várzeas, principalmente dos municípios de Penedo, Igreja Nova, Piaçabuçu, que pega aquela várzea todinha ali da bacia do Rio São Francisco, aqui do nosso Baixo São Francisco, onde a gente consegue altas produtividades, mas para isso nós temos que ter uma sistematização de solo, um manejo e qualidade de água, muito importante isso também, a adubação e para a gente ter uma qualidade. Esse arroz é um arroz de tipo 1, tipo 2, é aquele arroz que tem um valor alto de comercialização ou é um arroz de uma qualidade um pouco inferior? Se ele for produzido dentro do todo o manejo que existe, de uma indicação, de um pacote tecnológico, hoje não está muito mais em voga a gente falar pacote tecnológico, porque envolve que a gente teria que usar um excesso de adubos, excesso defensivo, mas dentro das técnicas você consegue um arroz de altíssima qualidade. E arroz do tipo 1, arroz para o mercado. E aí também não é só na parte do campo, tem também depois a pós-colheita, né? O processamento, tudo. Nós temos uma unidade de beneficiamento lá em Penedo, que agora está... É Igreja Nova, não é nem em Penedo, mas para abranger toda essa área aí. O certo é que consegue, se ele for produzido bem e for o pós-colheita na industrialização, não deve para mercado nenhum arroz produzido em outras regiões. Agora, falta também um volume maior, porque o que a gente sabe é que cada vez essa atividade está diminuindo de importância. Torna o estado autossuficiente ou tem que importar ainda muito arroz para a população? Nós importamos ainda muito arroz. Eu não sei te precisar o percentual de importação, mas a produção ainda não é autossuficiente. Vamos lá. Cultura do arroz também, então, está aí na região, precisa de várzea, né? Ali da Marituba, de Penedo, de Igreja Nova. Tem também, eu vi também falando em pimenta, né? Tem a pimenta biquinho, pimenta tem umas consideradas a mais, que queima mais no mundo, a segunda. O estado de Alagoas também está produzindo pimenta e pimenta do reino também produz ou é só a pimenta, Antônio? Não, nós produzimos pimenta,
apesar que o mercado, quem mexe mais com pimenta biquinho ou pimenta de cheiro, principalmente a biquinho, é o estado de Sergipe, tem uma indústria lá que dá os tratamentos, industrializa, mas uma que tem um nicho importante aqui no nosso estado é a pimenta do reino. Isso já começou lá em União dos Palmares, com um produtor, Dr. Tágora, há muitos anos atrás. Depois nós tivemos também em Jundiá. Mais recentemente nós temos uma área de plantio que já está expressivo na região de Arapiraca também. Você vê que Arapiraca é uma área ali que nós temos mandioca, nós temos ainda fumo, agora fumo mais para fumo de qualidade, mais para capa de charuto. Nós temos hortaliça e temos também a pimenta do reino. E o que nós estamos percebendo no mercado local? Está havendo uma associação desse pessoal, porque eles estão agregando valor através de quê? Da industrialização, do processamento e industrialização. Tá? A maioria dos produtores exportam essa pimenta do reino. A pimenta do reino produzida aqui, principalmente no nosso litoral norte, é exportada. Já de União dos Palmares, tem uma parceria com uma das cooperativas aqui, onde estão agregando valor e industrializando. Isso é importantíssimo também, porque não adianta só a gente ter um mercado exportador. É muito importante também que a gente processa e agregue valor ao produto nosso, né? Então a pimenta, sem dúvida, é um nicho importantíssimo aqui para o nosso estado. Então é diversificado, não é só um determinado local que se produz a pimenta. Você mencionou a região do Agreste, ali a região também de União dos Palmares. Palmares e Jundiá também, entre Jundiá e Portugal. Nós temos também um produtor lá que tem um plantio expressivo e está aumentando essa área. E com essa área lá de Jundiá, eu conheço melhor, existem também vários pequenos produtores. Isso que eu acho bastante importante para o desenvolvimento do nosso setor rural. Dá trabalho plantar pimenta, né? Esse pequeno produtor que está ouvindo a gente, até mesmo um agricultor familiar, diz, rapaz, eu posso de repente plantar pimenta. É trabalhoso, é complicado? Não é complicado, mas é trabalhoso. Mão de obra, porque também é uma cultura que precisa ser irrigada, certo? Você tem que ter um trabalho todo de formação dessa daí, mas com 3 anos você está já está vindo retorno. Na segunda safra, no segundo ano, você já consegue praticamente empatar ali o investimento em adubação, porque o que é muito caro na pimenta do reino são os tutores, são a haste principal, onde a planta, quem não conhece pimenta do reino, quando vê a primeira vez vai lembrar do inhame. É uma planta trepadeira? É uma trepadeira. As folhas lembram muito o inhame. Então aquela haste, aquele coisa que é o mais caro. A muda também não é tão barato, mas é uma atividade que tem um retorno rápido para o produtor. Do plantio à colheita, quanto tempo passa para eu poder tirar as primeiras pimentinhas? As primeiras, no segundo ano, você já está começando a colher. Passa um ano? Passa um ano, porque ela está crescendo, tudo, né? Depois ela começa a emitir as primeiras floradas, aí no terceiro ano você já tem uma colheita já economicamente rentável. E daí você vai demorar aí, se não tiver nenhum problema mais de doença e tal, você colhe com 10, 15 anos. Então é a cultura demorada, né? É como aí ela vai te dando lucro. Vai te dando da segunda. Bom, depois que essa planta já está formada, já está ramificada, eu tenho a nova brotação a nova produção em quanto tempo? Aí é ano em ano. Também ano em ano. Ano em ano. Então, né, trabalhosa. É trabalhosa. Eu pensava que era assim, negócio de 2 meses, 3 meses, para ela florar de novo e vir as pimentinhas e aí sair colhendo, né? Aí era mais prático. E eu acho que é muito rentável porque nós temos uma experiência, esses trabalhos, essa introdução de pimenta, isso
veio com os japoneses no estado do Pará, mais precisamente Tomé-Açu. Isso depois migrou para outros estados. Hoje o Espírito Santo, que é uma região também um pouco acidentada, muito mais do que a nossa, e vários pequenos e médios produtores têm nessa atividade sua principal ganho de vida. Tá? Vamos para outra cultura, uma cultura também que a gente sabe que já tem uma produção bem grande, né, que é, vamos lá, primeiro a laranja, lá na laranja lima, laranja pera, até mesmo limão. Temos uma região aqui que é uma grande produtora e até exporta laranja lima, laranja pera e o limão também. Limão. Nosso estado ganha visibilidade com a laranja lima. A laranja pera, nossa produção não é expressiva, né? O limão nós temos produtores, eu conheço alguns produtores de limão, mas a laranja lima, e tem uma característica, grande parte dos produtores de laranja lima que estão ali no município de Santana do Mundaú, nós temos também na região de União, de Murici, para cima nós já temos um plantio expressivo, né? Uma área bastante acidentada, uma topografia difícil, que cana-de-açúcar não entra, você vê, aí por que não se planta? Entrou a laranja lima, né? Uma qualidade excepcional em termos de sabor. Agora, precisa ser feita alguma coisa naquela atividade, nós já estamos passando de diversificação para diagnóstico. Precisamos. Nós temos um problema de ataque de pragas ali seríssimo. Tanto que a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, preocupado com isso, está financiando um projeto para o Embrapa, junto com a nossa Ematec, vai ser parceira da Embrapa, para desenvolver trabalho ali para um controle dessa mosca preta, ou mosca negra, porque tem que ser uma ação conjunta. Eles vão identificar e para um ano, não sei precisamente, porque eu não sou envolvido diretamente, quais os métodos de controle que já existem, mas tem que ser uma coisa mais regional, mais abrangente do que um produtor só fazer. Mas nós temos um mercado importantíssimo e eu, particularmente, tenho uma preocupação com esse nicho ou essa área de laranja-lima. É que amanhã nós não tenhamos uma nova área como nós já tivemos com a pinha. A pinha, no início dos anos 90, era uma cultura altamente rentável no nosso estado. Era conhecido em todo o Brasil. Hoje em dia, praticamente, nós não temos mais pinha. Principalmente na região de Palmeira dos Índios. Na região de Palmeiras. Então, a região que concentrava maior, e hoje ainda é assim, mas não com aquela pujança que havia, era justamente Palmeira dos Índios, Igaci e Estrela de Alagoas. Né? Esses três municípios ali, a gente via caminhões e mais caminhões saindo com pinha. Um produto de alta qualidade. Depois foi passando, começaram a vir algumas brocas, alguns problemas, não se teve também um cuidado especial, um olhar especial, e hoje nós não temos uma pinha ali de qualidade como tínhamos antigamente. Com certeza. Banana, né, que é uma região também de terreno acidentado e que se destaca também muito ali na região de Colônia, Novo Lino. Tem outro local que produz, fora aquela região? Tem. Nós temos hoje alguns grandes produtores, ou médios produtores. Porque quando eu falo médio, falo grande, aqui no estado ele pode ser grande, mas se a gente for para regiões de produtores de banana no Brasil, a gente fica pequeno. Médio pequeno. Mas nós temos, em Delmiro Gouveia já há um crescimento, a gente já começa a ver muitos produtos de banana sendo comercializados na Ceasa, coisa que há 10 anos atrás a gente não via. Nós temos alguns produtores na região aqui do Polo, só que é diferente dessa da nossa região tradicional. Depois eu te falo um pouquinho quais essas diferenças principais. Nós temos, que eu me lembro agora, na região em Pindorama, nós temos alguns bons produtores de banana. Nós temos na região de Campo Alegre, médios e pequenos produtores, e do Polo aqui. Eu conheço um produtor aqui no Polo
que ele produz banana, igualmente os outros que eu citei, com alta tecnologia. Qual é a diferença básica, do modo geral? Você tem uma banana com uma qualidade que você consegue colocar essa banana em qualquer supermercado ou rede de supermercado. Essa banana produzida no nosso Vale da Pelada, em Colônia Leopoldina, onde você citou aí. Qual a grande limitação? É o pouco uso de tecnologia. Então, o que isso vai me dar como consequência? Umas bananas não tão bonitas, umas bananas com alguns ferimentos. Eu orientei uma determinada época uma colega, ela queria ver a cadeia produtiva, a gente fala cadeia produtiva, o do plantio até a comercialização da banana. Então nós começamos a ver, para colher a banana sem cuidado. Você corta ali, vamos chamar o caule da banana, o tronco da banana, não pode deixar ela cair, porque ela pode verde, mas ela amassa. Quando chega no consumidor, ela já está meio escura. Banana é um produto altamente complicado para vender. A dona de casa não quer banana amassada. Mesmo que depois ela vai amassar para dar para o bebê ou fazer uma vitamina, mas ela não quer banana amassada, né? A gente não consegue fazer isso. Você vê que na Europa, na França, por exemplo, vende algumas bananas, acho que 3 ou 4, eles chamam de um buquê. Mas a banana tem que ser perfeita. E essas bananas não são produzidas na Europa, são produzidas aqui na nossa América. Mas aí eles têm 2 problemas: qualidade e regularidade de produção. Aí as grandes redes de supermercado não compram deles. Na região de União dos Palmares também tem produtores, pequenos produtores em áreas declivosas que já estão produzindo banana, principalmente nessa aí que eu conheço, banana comprida. Então é nossa banana do café da manhã ou do café da noite. Agora tem uma cultura que ninguém dá muito valor, né? E que no mercado ela é bastante procurada. Eu estou falando não é do maracujá não, que tem já o seu valor, que é um preço alto. Eu estou falando da goiaba. Como é que está a nossa cultura de goiaba aqui, ô Antônio? Olha, goiaba, nós tivemos nos últimos anos até uma indústria de goiaba se instalando aqui e incentivando. Eu vou falar as que eu conheço, porque podem ter mais. Umas 3 indústrias de banana, de processamento de bananas aqui. 3 ou 4. Grande parte disso aí vem da região de Petrolina. Não temos banana aqui. Goiaba. Nós temos um problema com goiaba que é nematóide, é uma doença. Então, goiaba de fundo de quintal é uma coisa, goiaba de grande áreas é outra. E o que atrapalha muito esse desenvolvimento? Questão de mercado, questão de preço. Então, muitas vezes se paga um frete de Petrolina e o cara consegue botar goiaba aqui para as indústrias com preço mais competitivo que o nosso produtor aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma atividade também bastante rentável quando dá certo. Então a gente tem 3 indústrias de goiaba para beneficiar a goiaba aqui. Que eu conheço. Que você conhece. Uhum. Na hora que você falou banana, era para ser goiaba. Era para ser goiaba. Que a gente está falando de uma cultura, entra na outra. Fazendo essa salada, né? Maracujá tem o seu espaço cativo, começou, né? É muito forte na região de Pindorama. De Pindorama, isso. Nós temos a máxima, né, que um dos melhores sucos que nós temos de maracujá é de Pindorama. E a gente vê também ainda na região de Pindorama muito maracujá. Como vê também em vários assentamentos, tal, que precisam mesmo, que tem mesmo essa cultura importante. Num dos seminários feitos, à época o secretário lá de Agricultura do município de Arapiraca, que era o Ibernon, né, ele trouxe um pesquisador da Embrapa, inclusive, para dar uma palestra lá, e depois eu vi esse pesquisador mencionando, olha, a gente tem que explorar aqui a graviola, né, que é um mercado muito grande, a terra é muito boa aqui na região para a graviola e o comércio ainda não se abriu a mente para essa fruta aqui no estado. A graviola tem um mercado cada vez mais. Esses sucos mais ácidos, como maracujá, graviola, cajá, umbu, são sucos com um apelo muito forte, né? Porque o mercado, o consumidor gosta desses sucos mais ácidos. E a graviola, nós já temos certeza disso. Nós temos um professor, Eurico, lá da UFAL, que trabalhou muito e trabalha com isso.
O próprio Ibernon tem um dos bons plantios aqui de graviola, já que ele tem também uma agroindústria, né, de sucos. E eu sei que tem alguns plantios importantes, mas eu vou inverter aqui o papel de entrevistado. Nós temos uma cultura também aqui que está ganhando mercado, que é uma fruta muito bonita, vermelha. Eu vou te fazer a pergunta. Não sei se você sabe qual é, uma vermelha que tem um preço muito grande, muito alto aqui no estado. Já sei, porque inclusive eu participei, né, que é a pitaia, que não é conhecida nossa, mas diz que é deliciosa. Muito boa e a qualidade é excelente. Então nós já temos pitaia aqui, na região de Arapiraca, onde que praticamente já está abastecendo o mercado. É claro que não é um mercado ainda muito forte, mas com alto potencial. Na região de Maragogi, nós temos produtores em assentamentos que produzem graviola e a pitaia. E o mercado local, que é um mercado que cresce muito ali em termos de turismo, de receber turista do mundo inteiro, não é só do Brasil, né? Patacho, Milagres, que estão consumindo bastante esse produto. Então, quando eu fui visitar esse assentado, eu falei, e o mercado? Ele falou, não, antigamente eu entregava para tal supermercado, mas hoje em dia minha filha tem um sitezinho e ela consegue vender tudinho nas pousadas e nos hotéis. Então a pitaia também, você vê, aqui nós estamos com um potencial muito grande para explorar essa questão de frutas. Antigamente só frutas tropicais, mas nós estamos vendo, a pitaia é uma fruta mais da caatinga praticamente, apesar que tem que ser irrigada. Olha, para você que está ouvindo, né, eu pensava que Alagoas só tinha cana, então a gente tem uma diversificação muito grande. A gente não mencionou todas, olha, como o próprio Antônio mencionou, o umbu-cajá, o cajá, né? E tem uma outra cultura aí, Antônio? Tem um outro desafio aí de alguns produtores. O que eles estão consorciando? Coco com cacau. Ou então, você me falou do goiaba, eu me lembrei, tem um produtor, um jovem produtor em Boca da Mata, que tirou a goiaba e está plantando cacau. Então, é um mercado que eu acho que daqui a pouco, como o açaí, que nós já temos açaí consumido aqui, produzido aqui em Alagoas, em Boca da Mata, nós vamos ter os sucos de cacau e eu espero que os chocolates produzidos em Alagoas por nossos agricultores. Então você vê como é essa diversificação. E eu tinha esquecido do coco, que a gente também foi um grande produtor de coco. Não está mais nesse domínio todo, mas foi um grande produtor na área do litoral de coco. Então, para você ver essa diversificação de cultura, isso tem a ganhar o Estado, porque não depende só de uma cultura, e o produtor que tem mais de uma cultura, olha, tá baixo para vender isso, eu estou vendendo aquilo outro. E além do mais, tem ainda, você que produz plantas que precisam de florada, você pode usar ainda até a abelha, né? O dinheiro ainda, a produção do mel, do própolis, quem for da região aqui da área do mangue, né, de Lagoa. Pode também ter um outro própolis também na área do sertão e do agreste. E você vai ter mais uma renda, é isso, Antônio? O mercado do própolis, do mel e de própolis, nós temos esse diferencial que você falou, que é o própolis vermelho, né? Eu, nos últimos tempos, tenho conversado muito com os Mários, né? O Mário Agra, que é meu amigo, o Mário Calheiros, que são produtores e incentivadores da questão da cadeia produtiva do mel. É um mercado internacional, todos dois. Agora, o que falta? Volume. Nós temos que ter quantidade para a gente começar a exportar. Porque os estudos que existem, eu tive uma reunião com o Mário Agra e ele me falando de um estudo recente de uns professores, ou um professor da USP, onde dizendo a qualidade dessa própolis vermelha, que é exclusiva, essa com qualidade, daqui do nosso estado de Alagoas. Exclusiva nossa, inclusive eles já estão conseguindo tirar, não colocar o álcool, né? Mas
tirar a própolis vermelha sem autorização do álcool, já em cápsula, para poder ficar melhor, porque ela não, o sabor dela não é muito bom não, viu? Quando bate na língua é um negócio meio danado, mas com a propriedade para a saúde muito grande. Olha, nosso tempo já acabou, né? Infelizmente, você ia conversar mais 1 ou 2 horas, então para você que está ouvindo a gente, você vê como Alagoas hoje tem uma diversificação de cultura muito grande. Antônio, quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Não, só que nós, no último dia 26, a Embrapa completou 50 anos de existência, né, de criação. Desses 50 anos, possivelmente não, 46, 47, nós temos a Embrapa tem alguma ação aqui no estado de Alagoas, do arroz, da mandioca, do gado de corte. Então, eu gostaria de, nesse momento, nós que fazemos a Embrapa, agradecer cada um dos alagoanos, dos empresários, dos consumidores, por essa parceria, que sou suspeito para falar, mas uma parceria muito proveitosa para nós, todos nós que fazemos a Embrapa. Muito obrigado, Antônio, tudo de bom para você e toda a equipe da Embrapa. Conversei então com o agrônomo, engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia, especialista em mandioca e soja da Embrapa Tabuleiros Costeiros, aqui de Alagoas, o Antônio Santiago. E a conversa hoje foi diversificação de culturas no estado de Alagoas, tá certo? CBN Agro Maceió vai ficando por aqui, oferecimento de Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Vá lá, faça o seu test drive, tá bom? CBN Agro. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro Maceió todo sábado das 9 às 10 da manhã. CBN Agro de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.